Metrópole com mais de 1.300.000 habitantes, Belém está localizada no delta do rio Amazonas, com a população distribuída em áreas. As grandes metrópoles brasileiras, de uma maneira geral, são áreas de poluição. 80% das grandes cidades brasileiras litorâneas são áreas de poluição. E aqui na nossa área era relativamente ainda bem preservado, mas está acontecendo também. Por quê? Porque o crescimento da cidade de Belém é um crescimento completamente desordenado. Então você tem o aporte in natura de todos os rejeitos, né? Que são rejeitos praticamente de água de esgoto, que chega em Belém, porque a cidade está crescendo de uma forma realmente caótica. Belém, é preciso pensar um pouco em todas as dezenas de cidades que também estão nessa embocadura do Amazonas. São cidades que não foram planejadas para essa relação com o rio. Então há uma percepção regional das elites em relação ao rio que nega o rio, que o coloca como um lugar de várzea, de populações que são nativas, que estão próximas de segmentos sociais nativos da região. Então a elitização significou também um distanciamento desse universo. Esta desigualdade social está presente também na distribuição, no acesso e na qualidade da água nos diferentes bairros da cidade. As populações do estuário viveram historicamente de uma economia baseada nos recursos das florestas e dos rios. A Orla de Belém representa uma síntese de diferentes usos produtivos. A madeira permanece como uma das bases da economia dessa região, articulando processos industriais tradicionais a grandes empresas que abastecem o mercado internacional. Igualmente relevante na economia, a pesca industrial cresceu a partir do final dos anos 70, com a implantação de empresas de captura e beneficiamento. Mas a orla é também um lugar de encontro de pequenos produtores ribeirinhos que vivem nas ilhas e abastecem Belém com a diversidade de produtos da floresta. A orla, ela sintetiza um pouco da história da própria cidade. Os usos que hoje nós temos, por exemplo, uso industrial, uso de serviços, uso portuário, uso de lazer, na verdade vão refletir um pouco dessa história da cidade. Então você tem, por exemplo, as indústrias, temos as feiras,
principalmente os portos desenvolvem um papel muito importante enquanto uso, porque eles acabam articulando a cidade com esse entorno aí em que Belém está envolvida, quer dizer, com a própria região amazônica. Então esses usos, eles demonstram uma complexidade que foi construído, né, como um mosaico ao longo da própria história da cidade de Belém. A orla, por sua natureza, ela deveria ter um uso público, né? E só que ao longo do processo de ocupação dessa orla da cidade, esse uso público, na verdade, ele foi negado. Então, grande parte dos usos que nós temos hoje na orla são usos privados. E isso, de certa maneira, vai de encontro à própria função social da cidade, que é garantido não só pela Constituição Federal, como pelo Estatuto da Cidade, que foi aprovado em 2001. A rápida expansão urbana dos últimos 30 anos na Amazônia foi induzida por um modelo de desenvolvimento no qual as cidades desempenhavam um papel importante enquanto locos de modernização, porém aprofundando a desigualdade social e a ocupação de áreas mais baixas, como os igapós ou os igarapés que cortam a cidade. Saneamento básico, é o essencial da vida do ser humano, educação e a saúde, né? Porque o saneamento mesmo é saúde, né? É a qualidade de vida mesmo para a nossa população carente, né? Poço artesiano, então é furado, 12 metros, a água a gente vê clara, mas é de péssima qualidade. O problema aqui de saúde das crianças aqui, dos adultos também, né? Cada vez fica pior. Por isso nós estamos brigando pela água potável. O processo de ocupação acelerado e não planejado vem provocando alterações no ambiente hídrico, colocando em risco a saúde de populações que habitam as margens dos rios urbanos. A falta de saneamento e a intensa aglomeração humana favoreceram a instalação e propagação de doenças ocasionadas pela água, contaminada por esgotos domésticos e industriais não tratados. Belém demonstra aquilo que acontece mais ou menos no nível do Brasil, em termos de saneamento, né? Ela é a expressão amazônica da ausência do saneamento nos níveis nacionais, mas ela tem uma perspectiva cultural que tem muito a ver com essa questão da abundância. E daí porque eu insisto nessa coisa da regulação ser uma coisa perversa. Porque o amazônida e o belemense, ele tem a ideia das costas para o rio, né? O rio é o depositário de tudo aquilo que ele não quer. E o rio orla, e o rio meio do rio, é o lugar onde ele vai buscar a vida, o sustento. Mas a parte urbana de Belém, né, da orla, ela virou o elemento depositário de rejeito, só isso. Os ribeirinhos das ilhas de Belém vivem uma relação diferente com a água, pela sua presença abundante, moldando as formas de trabalho e a sua vida familiar. A água faz parte do lúdico e nele se nutre para formar as representações que povoam o imaginário amazônico.
escalando. Agora vocês três têm que descer, bem. A minha é 15. A valorização dos produtos da ilha, eles só têm sido mesmo valorizados naquilo que, no extrativismo. Né? Não tem beneficiamento dos produtos, isso não é pautado como uma possibilidade. Uma série de outros frutos que são abundantes na ilha, como o jambo, cupuaçu, taperebá, esses frutos todos eles são secundarizados porque como eles não têm um valor de troca, então eles só são consumidos pelos próprios ilhéus. Então essa possibilidade ela nunca se apresentou. Acho que essa seria uma tarefa do poder público, de estar fomentando possibilidades de trabalho que permitisse a fixação desse jovem na ilha. Hoje, em primeiro lugar, é o açaí. E algumas famílias que têm o cacau, por exemplo, na margem do rio, eles praticamente não têm o cacau, porque o cacau ele é plantado mais na parte alta, né? Que a gente tem como se fosse a bacia amazônica mesmo, né? Na frente é mais alto, mas para trás é alagado. Então, que é a predominância do açaí. E na frente, né, é que é plantado o cacau. Então você pode reparar que você vê mais assim nas áreas dentro dos igarapés, que tem menos erosão, né? Mas na beira do rio já não pode fazer isso, porque tem uma erosão maior em função da própria maresia, né? Que bate, a corrente é mais forte também. Então é difícil tu ver na margem do rio plantio de cacau. A gente sabe que é Belém, mas a gente quer que seja Belém, mas a gente não quer lá estar dentro da Belém. Né? A gente não quer estar lá dentro, porque aqui, né, a gente sabe que a gente tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade. Mas, por exemplo, aqui se eu quiser uma fruta, eu posso ir ali no meu quintal e pegar. Vou plantar para mim ter, né? Na cidade, se eu quiser, eu vou ter que comprar. Se eu não tiver dinheiro, eu não compro. Pelo menos eu não me sinto bem dentro da cidade. A grande questão que se coloca na agenda mundial hoje é o acesso à água, que tem sido caracterizado por uma polissemia na definição do conceito de água. Em um determinado momento ela é conceituada como bem econômico, num outro momento ela é conceituada como recurso comum, num outro momento ela é conceituada como serviço ou bem de consumo massivo, né? Quando, na verdade, a gente tem que compreender a água como um recurso vital. Porque a água, nesse novo modelo de reforma do Estado, que é empreendido agora no Brasil a partir da década de 90, meados da década de 90, a gente tem um modelo de agenciamento
de todos os serviços públicos. E nesse modelo padronizado da criação das agências, foi incluída também a água. É fundamental, inicialmente, se incentivar um debate consciente sobre essa problemática das águas, da apropriação das águas, por diferentes setores. E eu acho que aí é um papel importante da pesquisa, porque ela aponta na direção de se entender, de um lado, entender a importância dos ecossistemas e a dinâmica interna desses ecossistemas na produção da vida e na produção de riquezas regionais, tanto de recursos hídricos como recursos florestais, e, por outro lado, entender o significado da água para a vida humana, porque a água é a vida, em todos os sentidos. O acesso à água, enquanto direito à vida, portanto, universal, imprescindível e imprescritível, é ponto fundamental à cidadania de um povo, claro, nas sociedades democráticas. Por isso, não se pode considerar a água como mercadoria, objeto de poder, conflito e O interesse pela água potável no mundo ampliou-se nas últimas décadas. Na agenda, 3 processos expressos interesses sobre a água: mercantilização, privatização e integração empresarial, pelo domínio sobre esse mercado.